Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje é dia 7 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está ao vivo pelo Facebook, como a Marli, a Claudinha, a Erli, a Josiane, a Patrícia Cabral, Pereira, Nancy. E você também vai assistir pelo YouTube, né? Nós vamos depois compartilhar para você pelo YouTube, pelo WhatsApp, e você vai poder entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho, curtir o vídeo, e você também vai poder assistir depois pelo Facebook. Bênção de Deus está com você ao vivo, como a Eliane, Rosana Rubim, a Jaque Brandão, Márcia Valéria, Elza Helena, que beleza, Diná. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. 7 de junho, segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Evangelho do dia. Esse alimento, Pai, que nos abençoa, que nos santifica, que nos cura, que nos traz a paz. Teu Evangelho muda a nossa vida para melhor. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos a Tua graça para esse santo dia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, as leituras que nós chamamos de lecionário ferial, que é de segunda a sábado, segue a seguinte lógica. Da primeira semana do Tempo Comum até a 10ª semana do Tempo Comum, nós lemos o Evangelho de Marcos. Da 10ª semana do Tempo Comum até a 23ª, se não me engano, 23ª, 22ª, nós lemos o Evangelho de Mateus. E depois da 23ª até a 34ª semana, nós lemos o Evangelho de Lucas. Então, hoje, durante segunda a sábado, nós vamos estar lendo o Evangelho de Mateus. É muito bom. Todos os anos, nós saboreamos a palavra de Deus nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma graça de Deus o Evangelho do dia. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso pastor Elias Fialques, bênção de Deus, né, pastor? Rafaela, Tereza Pereira, sejam bem-vindos. O evangelho de hoje, como a Josiane já colocou ali, é Mateus 5, do 1 ao 12. Mateus 5, 1 ao 12. Então, dessa semana, 10ª semana, Tempo Comum, até a 22ª, 23ª, nós vamos trabalhar vendo Jesus no livro de Mateus. Depois, vendo Jesus no livro de Lucas. E aí termina o nosso ano cristão na 34ª semana do Tempo Comum. Daqui a 24 semanas, nós vamos começar a comemorar o advento do Natal. Muito bom, né? Glória a Deus. Então vamos ler o Evangelho de Mateus 5, de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se sentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, queremos te agradecer por esse evangelho, Pai, nessa segunda-feira. Pai, fala aos nossos corações. Ministra o recado que vem de Deus para a nossa vida. Pai, nós queremos te pedir revelação da palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre ser bem-sucedido, bem-aventurado, aquele que tem um caminho, uma aventura feliz. Numa tradução mais simples, feliz. Mas feliz porque foi bem-sucedido. Como é ser bem-sucedido na lógica de Deus? Toda vez que você abre o YouTube, o que for, vem propagandas de como ser bem-sucedido financeiramente, como investir seu dinheiro em bolsas, em fundos. Mas como ser bem-sucedido na ótica de Deus? É interessante que essas bem-aventuranças que aqui estão são 8 bem-aventuranças. Por isso que hoje, lá em Israel, no Monte das Bem-aventuranças, de frente para o mar da Galileia, tem uma igreja, ela tem 8 paredes, 8 lados, octogonal, representando as 8 bem-aventuranças. Foi um arquiteto chamado Antônio Barluzzi, no início do século, na primeira parte do século XX, no local onde a tradição separou como o Monte das Bem-aventuranças, ele construiu essa linda capela octogonal, porque são 8 bem-aventuranças. Não é? E nesse local também tem um lindo jardim, um jardim mais bonito que tem em Israel. E nesse jardim são 8 jardins, cada um relacionado a uma bem-aventurança. E é interessante também que várias dessas bem-aventuranças que Jesus vai mencionar, elas aparecem nos livros dos Salmos. Mas Jesus organiza ela nesse ensino. E Mateus e Lucas trazem, essa bem-aventurança de uma forma muito organizada. De tal maneira, queridos irmãos e irmãs, significa a vida daquele que teme a Deus, a vida daquele que é filho de Deus, a vida daquele que vai entrar no reino dos céus. Uma bem-aventurança vai completando a outra, de maneira tal que para você viver uma, você tem que viver todas. Não é? Na realidade, a bem-aventurança vai descrevendo o caráter do cristão, o caráter daquele que vai morar no céu, o caráter daquele que é chamado de filha de Deus e de filho de Deus. Se a minha vida espiritual, se na minha espiritualidade cristã, eu não caibo nas bem-aventuranças, então é porque a minha vida espiritual ainda não tem a segurança da vida eterna, ainda não sou filho de Deus, ainda não pertenço ao reino de Deus. Porque as bem-aventuranças falam daqueles que são filhos de Deus e que pertencem ao reino dos céus. Não é? Bem-aventuranças não são como os 10 mandamentos, que eu tenho que me esforçar para viver. Bem-aventuranças falam daquilo que eu vivo quando eu sou filho de Deus. Não é?
quando eu sou filho de Deus. É muito interessante que essas bem-aventuranças, elas vão partir, né, a partir do princípio de pessoas que já vivem isso. E aí o Senhor fala de recompensas, de pessoas serem bem-sucedidas hoje e também no futuro escatológico, na volta do Senhor. Então, Jesus está com a multidão, ele então sobe no monte, os seus discípulos chegam perto dele e ele diz assim: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito, em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa que é bem-sucedida na ótica de Deus, aquele que é filha e filho de Deus, ele é humilde de espírito, porque ele entende alguns princípios espirituais. Ele entende que aquele que se exalta, ele é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Ele entende que a sua salvação é fruto da graça, que a sua paz interior é fruto da graça. Ele entende que nada ele tem dele próprio. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é graça do Senhor. Por isso ele é um bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Coisa linda, queridos irmãos e irmãs. Então você está percebendo? Jesus está falando para aqueles que já são assim, né? Aqueles que já têm esse coração humilde. Não há arrogância, não há prepotência, não há vaidade, não é? Seu coração não é soberbo, ele é humilde, porque ele entende que tudo que ele tem foi dado pela graça de Deus. Eu não conquistei nada, tudo o Senhor me deu. Eu apenas usei o meu livre-arbítrio e disse: sim, eu aceito a tua graça na minha vida. Estou salvo por causa do Senhor. Permaneço vivo por causa do Senhor. Faço a tua obra por causa do Senhor. Sou um cristão por causa do Senhor. Permaneço fiel por causa do Senhor. Essa bem-aventurança fala daquela pessoa que é humilde de espírito, pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus, não é? E é interessante que o cristão olha para Jesus, Jesus diz assim, né? Vinde a mim, tu estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, não é? Jesus fala: tomai sobre si o meu jugo. Ele é suave e leve, e alcançarei descanso para vossas almas, né? O próprio Jesus diz: eu vou te dar descanso. O Senhor é humilde. Eu olho para Jesus, para a graça de Jesus, para a simplicidade de Jesus, para o Jesus que se encarna, que vem morar conosco, e isso muda a minha vida. Eu quero imitar Jesus. Eu quero que o meu espírito imite o espírito de Jesus. Eu agindo dessa forma, querido, eu passo a ser bem-sucedido. Não bem-sucedido na visão do mundo, do diabo, das trevas, mas bem-sucedido na visão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Depois, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia fala de pessoas com o coração quebrantado. A Bíblia fala, e Tiago fala, sobre chorar pelos seus pecados, pelas suas misérias. Chorar pelos nossos pecados. Chorar pela nossa vida que muitas vezes não está de acordo com a vontade de Deus, né? O arrependimento vem acompanhado de tristeza de Deus, de choro, de lamento. Quero me voltar para Deus,
quero chorar os meus pecados, quero colocar minha vida no altar de Deus. Preciso do Senhor, me emociono com a presença de Deus, choro pelos meus próprios pecados, choro porque eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja, porque eu quero voltar para o primeiro amor, porque eu quero renovar a minha fé. Eu choro na presença de Deus, eu choro na oração, eu choro na confissão, retornando para Deus. Eu choro quando eu entendo que eu pequei, entristeci a Deus. Esse choro, esse choro. Amado, tantas pessoas estão chorando, mas não é o choro da bem-aventurança. Não é o choro da bem-aventurança. Estão chorando porque alguém morreu, estão chorando porque o casamento se desfez, estão chorando porque não tiveram sucesso financeiro. Esse não é o choro da bem-aventurança. O choro da bem-aventurança é quando eu choro pelos meus pecados. É quando eu choro por causa da presença do Espírito Santo na minha vida. É quando eu choro no altar de Deus. Amado, quando a ceia do Senhor, quando a ceia do Senhor não causa nenhuma emoção na minha vida, nenhuma reflexão no meu espírito, não é? Nenhum choro na minha alma, nenhum quebrantamento no meu coração. É muito estranho isso, querido. Esse choro é aquele que é sensível à presença de Deus. É aquele que reconhece os seus pecados. É aquele que se arrepende e volta para Deus. É o choro da conversão, é o choro do arrependimento, é o choro da volta para Deus, é o choro que traz conversão. Paulo diz da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. A tristeza provocada por Deus, ela te dá vida. A tristeza provocada pelo mundo, ela te mata. Ela te leva ao suicídio, à depressão, à angústia. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora diante do altar de Deus. Chora voltando para o caminho do Senhor. Chora confessando os seus pecados. Chora porque sente a presença de Deus na sua vida. Chora porque entende o sacramento do corpo e do sangue do Senhor na ceia. Chora porque percebe a presença de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. É o choro do arrependimento, é o choro do retorno para o altar de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o choro bem-aventurado. Bem-aventurados que choram assim, porque serão consolados. Louvado e bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Numa linguagem militar, quem herda a terra é o guerreiro, é o lutador, é aquele que atravessa os seus inimigos, é aquele que luta e vai se impondo. Mas Jesus disse, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O cristão, a mulher de Deus, ela olha para Jesus. A mulher de Deus olha para Jesus e vê como Jesus era manso. Como Jesus era manso. Como Jesus sabia lidar com as pessoas. E ela olha a mansidão de Jesus, a mansidão do Espírito. Ela olha, fica constrangida, se alegra em Jesus e começa a imitar os passos de Jesus. E assim ela herda a terra. Fala da vida futura, fala de uma herança escatológica. Amados irmãos e irmãs, não vale revidar, não vale a pena. Não vale a pena falar de quem falou de você.
pagar com a mesma moeda. Não vale a pena. Aquieta o teu coração, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus nessa história. Aquieta o teu coração, querido. Amados irmãos e irmãs, quem vai herdar a terra são os mansos, são os que choram, são os humildes. Como eu disse, uma bem-aventurança depende da outra. Não existe uma bem-aventurança sozinha. Jesus está dizendo daquela mulher e daquele homem que teve uma experiência com Deus. E por ter tido uma experiência com Deus, por ter sido transformado por Deus, agora há no seu espírito uma mansidão sobrenatural. Há no seu espírito uma conversão verdadeira. É isso que Deus tem feito com a gente. Avalie sua vida. Avalie a sua vida. Como você era antes de Jesus e como você é agora. Deus já iniciou uma obra bonita na sua vida. Deus já iniciou uma obra grande na tua história. Você está melhorando. Dia a dia você vai ser melhor. Ah, pastor, não estou não, mas vai em nome de Jesus. Vai sim em nome de Jesus, porque eu quero herdar a terra de Deus. E aí o Espírito de Deus no meu espírito faz com que eu alcance a mansidão, eu tenha a cabeça no lugar para viver os valores de Deus no mundo corrompido. Eu coloco a cabeça antes de responder qualquer coisa, eu vou cair de joelho, né? Quando estou nervoso, quando estou bravo, cai de joelho, fica ali chorando diante de Deus, até que o Senhor venha te revestir de mansidão. Aí você levanta um novo homem, uma nova mulher. Porque bem-aventurados mansos. Revela, amado, ser bem-sucedido na ótica de Deus. Ser bem-sucedido na ótica de Deus não é aquele que fala o que pensa. Eu sou positivo. Positivo não, você é sem educação. Não é? Sem sabedoria. Sem mansidão. Manso, ele é manso, ele vai orar, ele vai buscar a direção de Deus, ele vai ver qual o projeto que o Senhor tem, ele vai consultar a Deus para depois tomar as iniciativas certas, né? Ele tem mansidão para retardar uma decisão, mansidão para, antes de tomar uma decisão, submeter essa decisão ao altar de Deus. Ela é mansa no sentido de não viver de reações. Bate aqui, eu dou lá, fala aqui, eu falo lá. Então você é igual um cachorro, você, né, bate no cachorro, o cachorro vai te morder. Nós não somos assim. Você é de Deus. Antes de tomar uma decisão, antes de falar, antes de comprar qualquer coisa, vá para o altar de Deus. Fique manso aos pés do Senhor. Aquieta minha alma. Tem até um hino, né? Aquieta minha alma. Aquieta a tua alma. Porque assim você vai herdar a terra. Aleluia! Nosso espírito está inquieto. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que agir. Aí Jesus diz, não, você tem o Espírito Santo, você é manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você tem essa bênção, você tem essa característica. Essa é a tua verdade. Esse é o tesouro que está dentro de você quando você se converteu. Quando você se converteu, Deus colocou no seu espírito um tesouro. Tesouro escondido na sua alma. Paulo diz que nós já temos o amor de Deus derramado no nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado, porque eles herdarão a terra. Versículo número 6.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A serva de Deus, ela olha para Jesus. Ela via que Jesus Cristo sempre procurava o que era justo, o que era correto. Nas decisões do Senhor Jesus, na hora de curar alguém, na hora de alimentar o povo, Jesus sempre procurava o justo e o correto. O discípulo, olhando para Jesus Cristo, ele passa a ter no coração dele fome e sede por isso. Eu quero fazer o que é justo e correto. No meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa, na minha família, com relação ao meu cônjuge. Eu não sou motivado pela minha natureza antiga. A natureza antiga ela é adâmica, satânica, diabólica e infernal. Não. Eu vou ser motivado por uma sede e por uma fome de fazer o que é justo e o que é certo. Amados irmãos e irmãs, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, ela vai conseguir, se eu tenho fome e sede e serei saciado, significa que eu vou conseguir a água e o pão. Significa que aquilo que eu tenho fome e sede, que é fazer o que é certo e correto, eu vou conseguir. Entendeu? Serão saciados. Eu vou conseguir viver a vida justa e correta, porque é isso que eu quero. Eu não quero viver na falcatrua, eu não quero viver na mentira, eu quero viver no que é certo, no que é correto. E Deus vai me dar essa graça, eu vou conseguir, eu vou ser saciado. É a fome que eu tenho, é a sede que eu tenho, e eu vou ser saciado. Deus vai me ajudar a viver de forma correta. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer o que é justo. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é justo. Eu quero fazer o que é certo. Há uma fome, uma sede pelas coisas certas. E a Bíblia diz que nós seremos saciados, ou seja, nós vamos conseguir. Deus vai nos ajudar, nós vamos conseguir fazer o que é justo, o que é correto, o que é a vontade de Deus. Olha que coisa linda. Você tem fome e sede de justiça, você vai ser saciado. Ou seja, você vai conseguir viver de forma justa e correta. Você tem fome, você quer isso, eu quero no meu trabalho, no meu casamento, na minha relação com a minha família, na minha relação com a minha igreja, na minha relação com o meu dízimo, na minha relação com a minha congregação. Eu quero fazer o que é justo e correto. Eu tenho essa sede colocada pelo Espírito Santo. Logo eu vou conseguir. Aleluia! Serão saciados, eu vou conseguir viver de forma justa e correta. Eu não preciso do injusto, eu não preciso daquilo que não é correto, eu não preciso. Eu tenho vontade. Amado, no momento que você nasceu de novo, no momento que o teu espírito foi transformado, aleluia, começa a surgir dentro de você, não uma moral do mundo, mas uma moral de Deus. Você quer viver o que é certo e o que é correto, segundo Deus coloca no teu espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Fruto do teu novo nascimento. E o novo nascimento não é um esforço humano, não é, pastor Orlando Lima Júnior? Não é um esforço humano. O novo nascimento é o Espírito Santo
que entra no teu espírito e você agora vive segundo o testemunho do Espírito no teu espírito. Esse é o diferencial. Eu quero ter fome e sede de justiça. O Espírito coloca isso dentro de mim. Aleluia! Bem-aventurado, versículo 7, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A serva de Deus, ela olha para Jesus e ela vê Jesus exercendo misericórdia para com o cego, exercendo misericórdia para a mulher que seria apedrejada por adultério, exercendo misericórdia para Marta e Maria que choram por causa da morte de Lázaro, exercendo misericórdia para aquela mulher viúva na cidadezinha de Naim, que havia perdido seu único filho, exercendo misericórdia para os pecadores, que Jesus recebia pecadores e comia com eles, exercendo misericórdia para com as pessoas que o procuravam, para aqueles que tinham fome de pão. Você começa a olhar para o Jesus misericordioso e você começa a desejar ser misericordioso. Bem-aventurados se isso acontecer, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia de Deus, porque eles alcançarão a misericórdia. Essa é o grande segredo do Pai Nosso. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu exerço misericórdia, eu estou valorizando a misericórdia que Jesus gerou na minha vida. Amados irmãos e irmãs, eu preciso ser mais misericordioso em todos os aspectos. Mulher, seja mais misericordioso com seu esposo. Esposo, seja mais misericordioso com a sua esposa. Irmão, seja mais misericordioso com a sua igreja. Pastor, seja mais misericordioso com as ovelhas. Ovelhas, sejam mais misericordiosas com o seu pastor, com a sua pastora. Amado, nós temos que viver a cultura da misericórdia. Nós só alcançaremos a misericórdia se a gente agir em misericórdia. Não agir em maledicência, não agir em julgamento, não agir desconstruindo o outro. Amado, sempre a gente quer subir um degrau jogando alguém para o degrau de baixo. Sempre nós queremos subir um degrau jogando a pessoa para 2 degraus abaixo. Vale a pena subir juntos, abraçados, um ajudando o outro. Eu preciso exercer misericórdia para alcançar misericórdia. Amados irmãos e irmãs, coisa linda, você nasceu de novo, o teu coração já é misericordioso. Exerça isso, coloque para fora essa graça que está dentro de você. Você é misericordioso, a misericórdia de Deus está na tua vida. Exerça esse amor, exerça essa graça. Você percebeu que nenhuma das bem-aventuranças fala do amor? Porque é o amor de Deus que permite que eu viva todas essas bem-aventuranças. Ele não é uma bem-aventurança. Na realidade, percorre todas elas. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Amado, íntegro. O coração do ser humano só consegue ser limpo pelo sangue de Jesus. E Paulo diz que o amor de Deus foi derramado no nosso espírito, no nosso coração. O Senhor é aquele que entra no nosso coração, provoca um novo nascimento, muda a nossa vida e nos dá condições de ver a Deus.
Então é uma ação da graça de Deus no nosso coração. Coração limpo é aquele coração que não fica praticando maledicência. É aquele coração que está sempre retirando o mal. Se você não varrer o teu quarto todos os dias, poeira vão estar no seu quarto. Nossa vida é assim também. O Espírito Santo limpa o nosso coração, mas todos os dias nós temos que manter o nosso coração limpo. Tira o ódio, tira o rancor, tira a vingança, tira a maledicência. Tira do seu coração essas pessoas que estão fazendo mal para você. O fulano de tal me passou para trás. O fulano de tal não me deu bom dia. O fulano de tal não se preocupa mais com a obra de Deus. E aí o teu coração fica pesado. Querido, viva a tua vida espiritual. Controle a tua própria vida. Já é tão difícil controlar a nossa própria vida, quanto mais controlar a vida dos outros. Não é? E o Espírito Santo já está limpando o teu coração. Oh, glória a Deus, eu quero o meu interior limpo, para que eu possa ver a Deus. Se o meu coração permanece aquela pessoa que só me fez mal, quando eu abro meus olhos, eu só consigo ver a pessoa que me fez mal. Se o meu coração não está limpo com tantos pensamentos ruins, rancores e tantas outras coisas, eu só vou conseguir ver isso. Na realidade, gente, a gente só enxerga, guarda o que eu vou te dizer agora, porque é uma revelação linda. A gente só consegue enxergar aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração está um rancor, eu vou ver rancor. Se o meu coração está tristeza, o dia vai estar triste. Mas bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque Deus é limpo, Deus é belo, Deus é puro. E quem faz essa obra no nosso coração? O Espírito Santo. Com o quê? Com o sangue de Jesus. É uma graça de Deus, querido. É Deus fascinando o seu coração. Bem-aventurado. As filhas de Deus e os filhos de Deus são bem-aventurados, porque eles têm um coração limpo. Eles verão a Deus. O Senhor diz no versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? É o pacificador. Aquele que arruma confusão é filho do diabo. Não é? Aquele que gosta de ver o circo pegar fogo é filho do diabo. Aquele que está querendo destruir a obra de Deus, destruir as pessoas, é filho do diabo. Bem-aventurados pacificadores. Você nasceu de novo. Você tem a paz no teu espírito. Você não precisa arrumar confusão com ninguém, nem com teu vizinho, com ninguém, nem com seu cônjuge. Você tem um espírito pacificador. Por isso que você é chamado de filho de Deus. Mas se você começar a arrumar confusão com todo mundo, você vai ser chamado filho do diabo. Um dia desse eu vi um vídeo onde tinha dois pregadores brigando. Uma mulher e um homem na rua, porque os dois estavam pregando no mesmo local. E aí o homem virar para a mulher e dizer assim: sai, Satanás! A mulher: Satanás é você! E os ímpios tudo vendo. E aí até que um ímpio falou assim: gente, por favor, não briguem. Não é? Amado, filho de Deus, ele é pacificador.
Filho do diabo que arruma confusão, querido. Não é? Ah, vou tacar pedra naquela igreja que pensa diferente. Vou fazer uma postagem contra o pastor, o padre, contra o pai de santo. Isso não é de Deus, não. Você não quer confusão. Você é pacificador. Você tem um espírito pacificador na tua vida. Aonde você entra, a paz entra contigo. Quando você fala, a tua fala transmite paz. Você tem um espírito de paz, porque você é filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É assim que é você. Essa é a verdade da sua vida, querido. É isso que o Espírito Santo está produzindo dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Eu não confio no esforço humano. Eu confio na graça de Deus. E a graça de Deus muda a nossa vida. Aleluia. Aí passa a ser um esforço em graça. Aleluia. Glória a Deus. Versículo número 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó, o 11 continua. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque grande é a sua recompensa dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A oitava bem-aventurança é a perseguição. E aqui a seguinte verdade, olha que coisa interessante, querido. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado, perseguido por causa da justiça. Você que quer fazer a coisa certa, você será perseguido. Pela causa de Jesus, você será insultado. Por causa de Jesus, você vai ser perseguido. Por causa de Jesus, vão falar mentira contra você. E disserem todo mal contra vocês. Então Jesus diz, olha, por minha causa, vocês vão ser perseguidos. Os apóstolos, Tiago foi decapitado, Pedro crucificado, André crucificado, o Marcos, discípulo de Pedro, evangelista Marcos, foi para Alexandria, funda a igreja Alexandria no Egito. Depois coloca-se uma forca no pescoço dele, ele é puxado por cavalos e morre, não é? Então os apóstolos morreram, foram perseguidos, mas muito perseguidos. Mas em todo momento que eles eram perseguidos, eles tinham alegria. Alegre-se e exulte, porque grande é a sua recompensa no céu. Todas as vezes que alguma coisa se levantar contra você, dá glória a Deus, porque grande é a tua recompensa no céu. Amado, em nome de Jesus, não fique sentado no auditório da sua vida, chorando e rindo com as coisas que acontecem. Não. Não seja um espectador da sua própria vida. Assuma o palco. Vá lá com Cristo. Seja não o espectador, seja o ator, no sentido etimológico da palavra. Se vier perseguição, fique feliz, exalte ao Senhor, exulte ao Senhor, se alegre, se alegre, se alegre, porque você tem vida eterna, porque você é mais do que vencedor. Nada vai tirar a tua alegria. Aleluia. Ah, minha vida está assim, minha vida está assim. Não, você é abençoado por Deus, você é feliz em Deus, você é mais do que vencedor em Deus. Para de ficar contabilizando aquilo que o diabo tirou, porque o diabo não tem poder para tirar nada. Daquilo que Deus te deu, ninguém tira. Você tem uma alegria, você tem vida eterna, você tem prazer, você tem alegria no Senhor. O Senhor é contigo.
O Senhor te levantou para uma vida de vitória. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um bem-aventurado. Oh, glória a Deus. Então não importa. Vem perseguição de lá, de cá. Nunca vai tirar a sua paz. Não vai tirar a tua alegria. Não vai tirar o sorriso dos seus olhos, do seu rosto. Você já é abençoado. Você já é feliz. Você já tem Deus. Essa é a verdade da sua vida, querido. Não deixe que ninguém tire a tua paz, não. Eu recebi uma mensagem. Amado, quantas mensagens eu recebo de pessoas que não têm nenhuma educação para falar comigo? Eu recebo também. De vez em quando eu recebo mensagem de pessoas sem educação. Mas não vai tirar minha paz. Oh, glória. Não é? Nós temos a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Permaneça crente, permaneça feliz, permaneça abençoado, permaneça cheio do Espírito Santo. Você é diferente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Pastor Orlando, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Começamos agora a caminhar com Mateus, de segunda a sábado, nesse lecionário ferial. E queremos aprender muito com a Tua Palavra. O Senhor nos ajude a viver essa palavra linda, Pai. Deus abençoe nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Com Jesus é só vitória. Amém? Queridos, vamos então orar nesse momento por intercessão. Coloque aí as pessoas que você deseja que a gente ore, não é? Coloque aí as pessoas, os nomes, não é? Todos os dias eu recebo muitos nomes, né? Orar pela Maria Paula, né? Essa adolescente de 16 anos enferma, Kaila, né? Paulinha, o Evanil, Madalena. Conversei ontem com a dona Regina Helena, graças a Deus, teve infarto, teve na UTI muito mal, mas já está em casa feliz, abençoada, né? Tivemos também, vamos orar pelo seu Osmar, Ivete, Moisete, a Luzia, irmã de Mar, Amélia. Amélia, estou orando por você, querida Amélia, em nome de Jesus. Todos os que nos pedem oração, amém? Todos. Pela gravidez da Rafaela, né, Rafaela? Está com gêmeos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos estar orando por todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pai, colocamos todos os pedidos nas tuas mãos. Colocamos a família, colocamos a saúde, colocamos a casa, a empresa, a área financeira, colocamos o lar do meu irmão, da minha irmã. Colocamos diante de Ti, Deus, a nossa vida. Meu Pai, eu coloco diante de Ti meus irmãos e minhas irmãs, para que possamos, ó Deus, viver essa espiritualidade, essa graça, essa bênção, Pai, da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Coloca o nosso Brasil, o enfrentamento mundial da pandemia. Pai, nos dê vitória para vencer essa doença. Abençoe a vacinação do povo brasileiro. Nós precisamos da vacina, Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti. Senhor amado, por isso, e colocando cada pedido que está sendo escrito aqui nesse comentário. Esse comentário, esse chat, é o nosso caderno de oração. Nós colocamos diante de Ti orando. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Com Jesus é só vitória, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Tenha uma segunda-feira incrivelmente abençoada, feliz, e que você possa viver, Sônia e Walter Galdino, toda a experiência maravilhosa dessa palavra de hoje, das bem-aventuranças. Um beijo, a paz, Dona Agostinha, Bárbara, a paz do Senhor, Maria, Deus abençoe, Jane, em nome de Jesus.